Você já ouviu falar da história dos cristais do signo, do cristal do ano, do cristal da prosperidade, do amor? Vamos falar um pouquinho sobre astrologia e cristais, então? Eu ia falar astrologia e tarô. Bom, primeiro eu quero mais ou menos explicar qual que é o lance dos cristais. O que é um cristal? Existe aí um monte de minerais, de rochas, que são chamados de cristais porque a formação molecular dele é perfeita. Então, quem já se interessou um pouquinho sobre isso, ou até por outras curiosidades, já deve ter visto ou ouvido falar, por exemplo, que o mineral mais duro de todos é o diamante, né? Ele tem uma formação molecular bem apertadinha, as moléculazinhas são tão apertadinhas que para você cortar um diamante, você só com outro diamante. Os cristais que a gente usa energeticamente, eles têm uma formação molecular perfeita. Eles formam desenhos perfeitos. As moléculas, quando se organizam, e formam aquele cristal. E não temos só cristais na cristaloterapia. A gente tem alguns materiais que não são rochas, necessariamente, não são cristais, mas que vieram emprestados dos outros reinos, né, que não são do reino mineral, mas que a gente usa, porque conhece o nível de vibração energética daquele material, já é conhecido. Então, por exemplo, o âmbar, né? O âmbar é o quê? Resina. Ele é resina vegetal, mas já se conhece, já foi utilizado dessa forma, que ele tem uma vibração energética e ele atua nos nossos campos energéticos. Então a gente usa. Outro material que é assim é a obsidiana. Eu tenho só uma lasquinha dela aqui. Essa aqui é uma obsidiana floco de neve, que a gente chama. Ela, você tá vendo que ela tem um brilho bem interessante? Ela parece vidro mesmo, porque a obsidiana, ela é rocha magmática, que a gente fala, né? Ela é lava que endureceu, cristalizou. A gente também sabe que ela tem um efeito interessante pela cor mais comum dela, que é o preto, de proteção, né? Essa daqui é uma outra que eu gosto muito. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Ela tem um brilho dourado. Ela reflete um brilho dourado. Eles chamam de obsidiana Shen ou dourada. Aí ela já tem uma atuação mais específica. A gente sabe que os cristais têm essa atuação maravilhosa sobre os nossos campos, mas qual que é a relação com a astrologia, afinal de contas? É muito comum a gente ouvir, ou quando a gente entra nessas lojas que vendem cristais, que vendem materiais místicos, né? A gente vai ver às vezes lá um saquinho escrito um signo e umas pedrinhas dentro. Eu não confio muito nesse tipo de classificação. Ah, porque eu sou virginiana, então eu tenho que usar o citrino, que é o cristal de virgem, no caso. O citrino, para mim, dentro do que eu estudei e do que eu experimento na prática, que eu acho que é até mais relevante do que o que você lê, propriamente dito, porque o que você lê é teoria, o que você coloca na prática e sente os resultados, você pode falar, né, que você sentiu na prática. Então, o citrino é um cristal que eu uso no chakra do plexo solar, ele tem aquela cor meio amarelada. Eu tenho um aqui, que na verdade é uma calcita dourada, não é um citrino. Mas ele tem uma cor mais ou menos parecida com essa, quando ele está numa qualidade boa, um pouquinho mais escuro. E ele trabalha no chakra do plexo solar. Ele traz essa coisa da vitalidade, da saúde. Se a gente pensar que Virgem é o signo da casa 6, que tem a ver com saúde, acho que é até uma boa associação. Agora vem a pergunta, todo virginiano precisa de um chakra que atue no plexo solar? Então, esse é o problema. Esse é o problema da ideia dos chakras dos signos. Porque nem sempre a pessoa está precisando daquele tipo de energia. Quando a gente tem um material que ele tem uma formação perfeita, né, na matéria, ele tem aí essa formação molecular perfeita. Quando ele entra em contato com a gente, que é uma matéria imperfeita, vamos dizer assim, a tendência é que ele equilibre os nossos campos, né? Então, se eu estou em excesso de alguma coisa, ele equilibra. Se eu estou em falta, ele equilibra. Nem sempre eu vou estar em excesso ou em falta de alguma coisa que o meu signo solar represente. Se for para associar a astrologia com cristais, eu observo muito mais as posições marcantes de alguns planetas, como que tá o cálculo dos elementos. Então, uma pessoa que claramente tem uma falta muito grande de elemento fogo. Aí eu vou e converso com essa pessoa. Ela relata para mim que, de fato, ela tem um problema com iniciativa, com manifestar as coisas na prática. Então, nesse caso, baseado nisso, eu posso indicar cristais, mas não necessariamente no signo solar dela. Em geral, como que a gente faz essa indicação? Ah, Rafa, eu não tenho um curso de cristais. Também não estou interessada em fazer. Como que eu posso aproveitar essas energias, então? Em geral, a gente vai ter as faixas das cores dos cristais relacionadas com os chakras. Então, a gente tem os chakras mais inferiores, hoje tá difícil, inferiores nos tons vermelho, preto, né? Bem denso, bem escuro, tipo a jaspe, tipo a obsidiana que eu mostrei, tipo a turmalina. Elas são pedras que trabalham no primeiro chakra, que tem a ver com a nossa encarnação na Terra. Nossa ligação com o corpo material, nosso espírito ligado com a matéria. Então,
Se eu tô precisando sair aqui do mundo da lua e botar as coisas no mundo prático, são boas pedras, né? Nessas cores aí, são boas pedras pra gente ter. Mais pra cima um pouco a gente tem as pedras laranjas, que tem relação com o chakra sexual, e as pedras amarelas atuando no plexo solar, que é o que eu falei, a vitalidade, energia, né? Alegria de viver. Então, daqui pra cima nós temos as pedras dos chakras emocionais, do chakra cardíaco. Então, aqui as pedras verdes e pedras rosas, que a gente vai ter. Aí tem as clássicas, né, como o quartzo verde, o quartzo rosa, a malaquita. Na região da nossa garganta, nós temos o chakra da expressão, que já são as pedras azuis mais claras, como a água marinha, larimar, ágata blue lace. As pedras índigo, como, por exemplo, a lápis lazuli ou a azurita. E aqui as pedras roxas, né, da conexão espiritual. A ametista, por exemplo, é um clássico. E aí, para conectar com a astrologia, o que eu observo muitas vezes? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aleatório. A pessoa tem um Saturno de casa 3. O que a casa 3 fala pra gente? É uma casa de comunicação. É uma casa de gêmeos, né? Pode não ser o signo de gêmeos que está ali no mapa daquela pessoa, mas ela é uma casa de gêmeos. Ela é uma casa da mente, do raciocínio e da expressão. E aí, fazendo a leitura do mapa da pessoa, ela relata pra mim que sempre teve uma dificuldade de se expressar. Que aquele Saturno ali, entre outras coisas, no momento atual, ou no momento atual, mas sendo uma coisa que já se arrasta há muito tempo, dificulta a capacidade dela de expressão, porque vamos lembrar que Saturno representam os desafios, né? Ela fala, poxa, toda vez que eu tenho que gravar um vídeo, ou fazer uma palestra, dar uma aula, eu queria muito dar aula, mas é um problema, porque eu fico sempre preocupada com o que as pessoas estão achando do que eu falo, eu não consigo me expressar como eu gostaria. Esse é um caso perfeito para ignorar onde o sol dela tá, ela pode ser de qualquer signo, mas aquele Saturno na casa 3 pode ser um indício de que ela tenha, de fato, uma dificuldade de expressão. E aí, quando eu pergunto e ela relata isso, eu posso indicar um cristal que auxilie. Fala, olha, o chakra da expressão, ele tá bem aqui na altura da garganta, então procure usar pingentes de pedras azuis claras. Água marinha, topázio azul, como eu falei, entre outros. Isso vai auxiliar. Esse cristal atua numa faixa energética que trata da expressão, entre outras coisas. Pode te ajudar. Entenderam mais ou menos como funciona? A pessoa tem falta de fogo no mapa. Os planetas todos estão em signos de ar ou de terra, enfim. Não tem nenhuma posição num signo de fogo, nada marcante, assim, nem um ascendente, um meio do céu, nada. É como se os signos de fogo estivessem... Eles estão ali dentro de algumas casas, mas que na conversa com a pessoa, quando eu observo isso no mapa e pergunto, ela fala, eu tenho mesmo dificuldade com iniciativa, já perdi oportunidades porque deixei de falar o que eu pensava, deixei de me posicionar. Aí a gente entra de novo com uma sugestão de um cristal. Ah, Rafa, tem isso daí? Então aí eu sugiro, olha, jaspe vermelha, faço lá uma lista, cornalina, que é uma pedra que eu gosto muito, das pedras de segundo chakra, por exemplo, é uma das que eu adoro. Então, eu acho complicado a gente basear a utilização do cristal no signo solar, porque a gente pode correr o risco de simplesmente não ter atuação nenhuma. E depois ainda as pessoas falarem, esse negócio de cristal não funciona. O que não está sendo feito é uma boa utilização dele, não está tendo um critério bacana. E sim, dentre os cristais de mesma cor, alguns têm funções específicas. Por exemplo, o quartzo rosa trabalha a expressão do amor, o amor próprio, a gente já sabe mais ou menos disso, ele é bem conhecido, vamos dizer assim. Mas a gente tem outros cristais rosas, por exemplo, a kunzita, que ela não vai dar muito bem para vocês verem, mas ela tem um brilho meio roxo, ela é um pouco arroxeada, assim, deixa eu ver, ela é um lilás, ela tá no espectro do rosa, mas ela é um lilás. A kunzita, ela já trabalha numa esfera um pouco das feridas emocionais, do amor próprio, né? A gente tem a morganita, que ela tem essas manchas escuras, então ela atua na faixa do emocional, mas ela também faz uma limpeza, uma proteção. Essa daqui é a opala rosa. Então aí, para quem gosta de cristais e gosta de estudar, dos cristais de faixa rosa, por exemplo, eu já mostrei 4. Tem mais um que eu gosto muito, que é a mangano calcita. Essa trabalha com as questões da criança interior, da alegria de viver, especificamente. Você ainda pode, dentro daquela faixa, daquela área energética, ainda escolher um cristal mais específico, se você tem esse conhecimento, ou se você está atuando com um terapeuta que tem esse conhecimento, né? Mas enfim, não é uma coisa tão simples. Mesma coisa é o cristal do ano. O cristal desse ano é a calcita ótica. Por quê? Porque alguém vai lá, faz uma análise da energia geral do ano e, baseado no que o ano vai oferecer, indica um cristal
para as energias gerais, mas às vezes o seu ano pessoal não vai ter nada a ver com o ano que tá rolando. Então, eu só acho que pode não frutificar, pode não dar em nada. Não é tão simples assim. Todo mundo esse ano, então, use a calcita ótica, que vai ser bom. Ruim não vai, mas eu acho que para algumas pessoas um outro cristal que ela pudesse indicar, baseado no retorno solar dela, por exemplo, né? Eu me lembro que teve um ano em 2020 que eu fiquei no meu retorno solar, eu fiquei com ascendente em Marte, ou em Áries, com Marte em Áries retrógrado dentro. Então, assim, foi um ano que eu já sabia que as energias de Áries estariam, assim, bombando no meu corpo e na minha forma de se expressar, porque estavam ali na minha casa 1. Então, eu procurei utilizar pedras, não das cores vermelhas, porque eu já estava com aquela energia em potencial. Eu procurei usar cores mais tranquilas, cores mais calmas, e busquei recursos para equilibrar esse excesso de energia. No meu caso, acho que foi um dos anos que eu mantive uma rotina de exercícios mais consistente. Evolui muito nos exercícios naquele ano. Pena que não manteve. E é sobre isso, gente. Quando vocês escutam falar, os cristais são um recurso maravilhoso, é um dos 7 reinos para quem estuda evolução de consciência, enfim, que tem a ver com Theta Healing, entre outros conhecimentos. O reino mineral é um reino que faz parte desses reinos, né? Tem muito a oferecer pra gente, tem muito a se beneficiar quem usa os cristais da forma correta. Mas não esperem milagres, tipo, eu vou usar esse cristal e eu tô curada de alguma coisa. Tão simples assim, mas eu acredito muito que essas coisas auxiliem. Se você mantém os seus corpos energéticos equilibrados, você consegue manifestar de forma mais fluida no mundo real o que tem que ser feito, o que tem que ser manifestado, seja a cura ou seja a sua partida daqui para um outro mundo, né? Eu acho que o sofrimento, ele vem do apego. E todas as terapêuticas em geral, não só os cristais, né? As doações energéticas, elas trabalham justamente na facilitação. Eu considero essas coisas como facilitadores, ferramentas de facilitação. Se for para você se curar de alguma coisa, você vai se curar. Se for para você partir, que seja da forma mais sutil e tranquila possível. É assim, quando se trata de saúde. Se é um divórcio, se é um outro problema muito grande que você está enfrentando na sua vida, uma relação com um familiar, com um amigo querido, com um filho, tudo isso, o sofrimento vem do apego. Então, existem coisas em mim que eu preciso desapegar. Todas essas coisas são facilitadores, eles podem trazer a atmosfera energética ideal para que você compreenda o que você precisa compreender, enxergue o que você precisa enxergar, mas claro, né? Como sempre, eu falo isso da astrologia também, o livre-arbítrio é insuperável. Se você não quer, se você rejeita, se você tem apegos, se você quer que as coisas aconteçam, mas somente da forma que você quer. Eu quero, eu não quero me divorciar, mas eu quero que aconteça de tal forma esse relacionamento. Dificilmente as coisas vão fluir, vai haver sofrimento e vai haver apegos porque você não tá enxergando onde você tem que ceder e onde você tem que se afirmar. Mas isso é conversa para outro dia. Enfim, espero que vocês tenham gostado e até mais!